Boas, boas, galera. Bora lá então. Teoria da Constituição, hoje dando sequência. O que é Constituição? Definição. Ora, Constituição nós até já falamos, né? Num sentido extra-jurídico, Constituição é o ato de criar, de dar vida a alguma coisa, de dar início a alguma coisa, a constituição de alguma coisa, né? Agora, no sentido jurídico, Constituição é um documento normativo, né? É um documento que traz regras, que traz princípios, que traz direitos, que constitui, aliás, como nós já falamos, os direitos mínimos das pessoas e também constitui o Estado. Então, Constituição é o ato de constituir. No mundo jurídico, vem a ser o principal documento normativo do país, a principal legislação do país, de forma que todas as demais legislações que temos no país devem obediência a ela. Maravilha? Concepções de Constituição. O que é concepção de Constituição? Uma pausinha aqui porque eu estou com coronavírus. Sério, estou com coronavírus. Mas estou isolado, né? Só trabalhando, gravando os videozinhos aí. Certo? Então, olha lá. Concepções de Constituição. Concepção é o seguinte, o que você pensa por Constituição? O que eu penso por Constituição? Qual é a minha concepção por Constituição? O que eu imagino por Constituição? Né? Então, se eu perguntar para você, qual é a sua concepção de Constituição? Professor, para mim não é nada, a Constituição é uma bobagem. Ou você vai dizer, não, professor, a Constituição ela é o principal documento que nós temos no país, é o documento que rege todas as relações do Estado com o cidadão, uma relação vertical, a relação entre os demais cidadãos numa relação horizontal, né? É aquele documento que traz os direitos mínimos das pessoas, que organiza o Estado. Isso para mim é Constituição. Na verdade, não só para você, mas para mim também. Constituição, então, concepção de Constituição. Nós temos, óbvio, né, que a minha concepção, o que eu penso por Constituição, não é o que importa. O que importa são o que alguns doutrinadores, né, de grande relevância falam sobre Constituição. Aqui vou trazer algumas. Concepção sociológica de Constituição. Olha lá, de quem é a concepção sociológica de Constituição? A concepção sociológica de Constituição é de Ferdinand Lassalle. Ferdinand Lassalle, ele escreveu essa concepção sociológica de Constituição no livro A Essência da Constituição, de 1862, na Prússia, que foi escrito. Para ele, para Ferdinand Lassalle, Constituição é a soma dos fatores reais de poder. Como assim a soma dos fatores reais de poder? Ferdinand Lassalle diz que a Constituição é uma mera folha de papel. Ele disse que a Constituição, esse documento normativo aqui, isso aqui não é nada, se não estiver em sintonia com o que a soma dos fatores de poder entende. Como assim? Mas o que é a soma dos fatores de poder? Para Ferdinand Lassalle, dizer que Constituição é o que os políticos dizem, né? É o que a igreja diz, o que a religião diz, o que o dono do dinheiro, as pessoas, os banqueiros, né? As instituições de grande força, com bastante grana, isso para ele é Constituição. Se essas pessoas entenderem que o que está escrito aqui deve prevalecer, e daí temos uma Constituição. Agora, se eles não entenderem, a Constituição é uma mera folha de papel. Lembrando, isso é uma concepção de Constituição que foi estabelecida por Ferdinand Lassalle, tá? Isso é o entendimento dele por Constituição. Ele, inclusive, alguns autores, né, estudiosos brasileiros, eles dão um exemplo aqui na nossa Constituição. Porque na nossa Constituição, no artigo 192, parágrafo 3º, que já está revogado, diz o seguinte: os juros não pode ser mais que 12% ao ano. Só que os banqueiros nunca respeitaram, as pessoas que emprestam dinheiro, né, que fazem financiamentos, nunca respeitaram o juro de 12% ao ano. Foi que o Constituinte pegou e tirou essa norma da Constituição, né, porque não era aceita. Tá? Então, para Ferdinand Lassalle, Constituição é a soma dos fatores reais de poder. E se a soma dos fatores reais de poder não estiver de acordo com o que diz no papel desta Constituição, a Constituição não deixa de ser, ou seja, só uma mera folha de papel.
Maravilha? Meio cansado? Concepção política de Constituição. A concepção política de Constituição deve-se a Carl Schmitt. Essa concepção dele foi estabelecida no livro Teoria da Constituição, lá de 1932. O que Carl Schmitt diz? Que Constituição é a decisão política fundamental. Como assim Constituição é a decisão política fundamental? Ora, Carl Schmitt diz assim, ó, só o que é Constituição é só o que importa mesmo, o que tem grande importância para a sociedade, para o Estado. O resto que estiver aqui não tiver uma grande importância para o cidadão e para o Estado não pode ser chamado de Constituição. Embora esteja aqui dentro, não pode ser tido como Constituição, diz Carl Schmitt. Então, para Carl Schmitt, Constituição é a decisão política fundamental. Os constituintes lá, quando foram fazer uma Constituição, eles, isso aqui é fundamental, precisa colocar na Constituição. O resto que não foi fundamental e que mesmo assim colocar na Constituição, na ideia de Carl Schmitt, não deve ser considerado como Constituição. Um exemplo aqui para nós, se Carl Schmitt estivesse lendo a nossa Constituição, ele olharia o artigo 242, parágrafo 2º, que fala assim, ó, o Colégio Dom Pedro II ficará na esfera federal. O que tem a ver o Colégio Dom Pedro II ficará na esfera federal? Isso está na Constituição, 242, parágrafo 2º. Precisaria essa norma estar na Constituição? Não, não precisaria, porque isso não é matéria constitucional, mas está na Constituição. Se Carl Schmitt olhasse a nossa Constituição, ele dizer, isso aí não é Constituição, porque não é uma decisão política fundamental. Beleza? Isso é uma concepção, é uma ideia, é uma teoria de Carl Schmitt, tá? Outra concepção, concepção jurídica, de Hans Kelsen. Essa é a mais famosa delas. Livro A Teoria Pura do Direito, escrito em 1934. Hans Kelsen, doutrinador, né, austríaco. Ele é o cara da pirâmide, né? Ele estabelece o sistema jurídico, né, como uma pirâmide. E ele diz o quê? No ápice dessa pirâmide, está aqui em cima da pirâmide, está a Constituição. E abaixo estão as demais normas. E todas as normas que estão abaixo devem obediência à Constituição. Sendo que os vértices da pirâmide, né, as laterais da pirâmide, seriam os limites que a Constituição estabeleceu, para a legislação infraconstitucional. Toda vez que uma legislação ultrapassar essa barreira estabelecida pela Constituição, precisa ser fulminada essa parte que ultrapassou e extrapolou. Tá? Então, Hans Kelsen, ele cria a teoria jurídica e diz que Constituição, a primeira coisa que ele fala é o seguinte, ele respondendo, né, Carl Schmitt, Fernando Lassalle, ele disse, não tem nada, Constituição não tem nada de sentido sociológico, sentido político, não, Constituição é um documento meramente jurídico e é o documento supremo de toda a nação e todas as demais leis devem obediência a ela. Tá maravilha? Mais uma concepção normativa de Constituição. Essa concepção deve-se a Conrad Hesse, no livro A Força Normativa da Constituição, de 1959. Para Conrad Hesse, Constituição é um documento normativo. Na verdade, ele dá uma resposta, né, a Fernando Lassalle, que diz que a Constituição é mera folha de papel. Ele disse, não, a Constituição não é uma mera folha de papel. A Constituição é um documento normativo, obrigatório, de ordem cogente, que deve estar no centro do sistema jurídico, que todos devem cumpri-la, que todos devem respeitá-la, que todas as espécies normativas do ordenamento jurídico precisam estar de acordo com a Constituição. Então ele diz que a Constituição é norma pura, é algo obrigatório para tudo e para todos, a Constituição, segundo a concepção normativa de Conrad Hesse. Maravilha? Seguindo, dando sequência, classificação da Constituição. Maravilha, só um pouquinho para pegar uma água. Retomando, classificação, então, ponto 3, classificação de Constituição. Como a Constituição é classificada, e já vamos classificando a nossa Constituição. Como é que ela é classificada? Bom, ela tem classificação, né, sobre vários aspectos, quanto à origem, a forma, extensão, conteúdo, elaboração,
Vários aspectos existem para classificar a Constituição. Então, se perguntar para você como a Constituição brasileira é classificada, daí você vai ter que dizer depende, sobre qual aspecto você quer saber. Ah, eu quero saber então quanto à origem. Quanto à origem, a Constituição pode ser outorgada, a Constituição pode ser promulgada, a Constituição pode ser cesarista ou a Constituição pode ser pactuada. O que é uma Constituição outorgada? A Constituição outorgada é aquela Constituição imposta unilateralmente, sem vontade do povo, sem participação do povo. Alguém vem e impõe essa Constituição, a exemplo, né, da Constituição de 1824, que foi imposta durante o período no Brasil Império, tá bom? Constituição de Vargas também, de 1937, Constituição de 67 também foram constituições que foram impostas, ou seja, foram outorgadas sem participação popular. Ou então promulgadas, é a Constituição que decorre de uma vontade do povo, é uma Constituição que é feita para atender os anseios da população do momento em que ela foi promulgada. Exemplo, a nossa Constituição. A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 é uma Constituição promulgada, porque ela foi feita, ela foi dada ao povo, ela foi feita pelo povo para o povo, né? Obviamente ela foi feita por pessoas escolhidas, o povo escolheu algumas pessoas e essas pessoas fizeram a Constituição, os constituintes, mas é uma Constituição do povo para o povo, é a Constituição promulgada. A Constituição cesarista, o que é uma Constituição cesarista? A Constituição cesarista é uma Constituição que, na verdade, ela é feita unilateralmente, sem a participação popular, mas depois ela é submetida ao povo para um plebiscito, para ver se o povo aceita ou não essa Constituição. Tá? Então ela é submetida para que depois de feita, ela é submetida para uma aprovação do povo, para ver se o povo aceita ou não essa Constituição. É a Constituição cesarista. Depois tem a Constituição pactuada. O que seria uma Constituição pactuada? É uma Constituição que decorre de um acerto, de um acordo entre rivais que estão no poder. Imagine, né, que tem o poder em um país e aquele poder está sendo disputado por dois grupos políticos. E esses grupos, eles chegam num acordo, vamos parar de brigar, mas vamos aqui fazer uma Constituição para selar a nossa paz. Venha ser então uma Constituição pactuada. Diz, né, Paulo Bonavides, o doutrinador Paulo Bonavides, diz que a Constituição de 1215 da Inglaterra foi uma Constituição pactuada, que foi num acordo entre os barões e a igreja e o rei João. Tá bom? Olha só um detalhezinho aqui. Cartas constitucionais. Né? O que são cartas constitucionais? Na verdade, a doutrina fala que cartas constitucionais são constituições outorgadas e por conta disso não poderia dizer que a nossa Constituição de 88 é uma carta constitucional, porque ela não foi outorgada, ela foi promulgada. Maravilha! Bora lá! Quanto à forma, né? Quanto à forma, o que é? Quanto à forma, a Constituição pode ser escrita, né? Ou instrumental, e ainda Constituição não escrita ou costumeira. A nossa Constituição, a Constituição é escrita, ela é uma Constituição formal, né? Quando a forma ela é escrita, ela tem aqui todo um ritual, um rito, né? A Constituição não escrita são constituições ou costumeiras, são constituições que decorrem do costume do povo ou de vários documentos, né? Um exemplo disso de Constituição não escrita, a própria a Magna Carta de 1215, tem pontos dela ainda. Na Inglaterra não tem uma Constituição formal, né? Uma única Constituição. Existem vários documentos constitucionais que daí foram juntando eles, embora eles não são únicos, eles formariam uma Constituição. Você pode dizer que isso é uma Constituição não escrita, tá bom? Quanto à extensão, a Constituição, quanto à extensão,
ela pode ser sintética ou analítica. O que é uma Constituição sintética? Uma Constituição sintética é aquela Constituição curta, breve, com poucos artigos, com poucos detalhes, que não traz muitos direitos, não traz uma grande estruturação. Exemplo disso é a Constituição dos Estados Unidos da América de 1787. É uma Constituição que tem poucos artigos, que tem 8 artigos, né, que tem 7 artigos e 18 emendas. Tá? Segundo, Constituição, não, tem mais 18 emendas, agora eu esqueci quantas emendas, mas eu não sei se ela é muito sintética, eu acho que elas são ou 7 ou 8 artigos e algumas emendas, né? Depois vocês verifiquem aí. Constituição analítica. O que é uma Constituição analítica? Constituição analítica é uma Constituição larga, uma Constituição longa, uma Constituição prolixa, né? Que fala de tudo, que traz tudo, que esmiuça, né? Que detalha os assuntos. Um exemplo disso é a nossa Constituição. A nossa Constituição ela é analítica, porque ela fala de todos os assuntos, ela fala, na verdade, de todos os ramos do direito, ela trata aqui. Então é uma Constituição analítica, alongada, né? Depois, quanto ao conteúdo, a Constituição pode ser material ou formal. Como assim Constituição material e Constituição formal? Ora, quanto ao conteúdo, Constituição quanto ao conteúdo, ela pode ser material ou formal. Material, como que pode ser uma Constituição material? Ora, só é Constituição aquilo que representar direitos da população, que estruturar o Estado. Constituição, classificação da Constituição quanto ao conteúdo, material e formal. Tá? Material que só é Constituição aquilo que realmente trazer direitos para as pessoas, tratar das relações entre o Estado e a pessoa, tratar das relações entre os particulares e estruturar o Estado. Mas como assim? Porque essa classificação ela decorre o quê? Tem parte da nossa Constituição, como eu já falei aqui do Colégio Dom Pedro II, isso é só formalmente constitucional, materialmente não é constitucional, porque ela não traz ali conteúdo de Constituição. Embora esteja dentro da Constituição, o artigo 242, parágrafo 2º, ele não é nada ele não veicula matéria constitucional. Ele veicula uma matéria normal que poderia ser tratada em qualquer lei. Não é uma decisão política fundamental. Tá? Então tem parte da nossa Constituição quanto ao conteúdo, ela é material e formal. Por quê? Porque grande parte dela trata de conteúdo mesmo de Constituição. Agora ela tem pedaços dela que não precisariam estar aqui. Então eles são apenas formalmente constitucional, mas não materialmente constitucional. Eles estão aqui, então, por estarem dentro da Constituição, eles são assuntos constitucionais, mas de fato mesmo, não são assuntos constitucionais. Eles só são constitucionais porque estão dentro da Constituição, mas não precisariam estar aqui. Então, quanto ao conteúdo, a nossa Constituição é material e é formal. Bom, quanto à elaboração, a Constituição ela pode ser dogmática ou histórica. O que é uma Constituição quanto à elaboração dogmática? São aquelas constituições que já parte de uma ideia, já tem uma dogmática para ser criada. A nossa Constituição ela é dogmática. Por quê? Porque quando começou a escrever lá em 1987, os constituintes já sabiam onde queriam chegar. Eles queriam criar um Estado democrático, um Estado de direito, que preservasse os direitos da população, que preservasse a coisa pública, a república. Então eles já tinham, uma Constituição democrática, uma Constituição cidadã, eles já tinham uma dogmática na cabeça, eles já tinham um rumo a seguir. Diferente é uma Constituição histórica, que tu vai fazendo aos poucos, conforme o andamento da sociedade, tu vai escrevendo a Constituição conforme os anseios. A nossa não, a nossa já tinha um ponto de partida e um ponto de chegada, que era a república, era a democracia, era o respeito à dignidade da pessoa humana, era o respeito e a ausência de preconceitos. Então ele já tinha uma dogma, um dogma constitucional para ser alcançado. Depois, quanto à elaboração, a Constituição ela pode ser rígida, flexível, semi-rígida, ou então imutável.
tá? A nossa Constituição ela é rígida. O que é uma Constituição rígida? É a Constituição que tem um difícil processo de alteração. É difícil alterar a Constituição. Como eu já falei aqui, são 3/5 de votos, né? 3/5 de votos você tem que fazer a conta. Lá é 503 deputados, 3/5 vai dar, se eu não me engano, 308 votos. Tem que ter 2 votações. Então tem que ter 2 votações com 308 votos cada. E isso depois no Senado Federal também. Tá? Que tem que alcançar 3/5 de votos. Então ela é um documento de difícil alteração, é um documento rígido. Tá? Diferente seria uma Constituição flexível, que aquela é facilmente alterada. Por exemplo, a nossa Constituição ela é rígida, a legislação, a lei ordinária, é um documento flexível. Por quê? Por maioria simples de cada uma das casas do Congresso Nacional, altera a Constituição. Tá? Se a nossa Constituição fosse flexível, uma lei poderia estar alterar a Constituição, mas como ela é um documento rígido, ela tem um processo próprio, um processo difícil de difícil alteração. Tem constituições que são semi-rígidas, né, ou semi-flexíveis. Por quê? Porque o próprio texto diz, do artigo tal até tal, o processo de alteração é 1. Agora, do artigo tal até tal, o processo de alteração é mais fácil, é mais simples. A nossa Constituição não é assim, a nossa Constituição é rígida. E tem constituições também que são imutáveis, são petrificadas, que não aceitam modificações. A nossa Constituição tem um pedaço dela, nas cláusulas pétreas, lá no artigo 60, parágrafo 4º, que diz que certas matérias não podem ser abolidas, não podem ser excluídas, podem ser alteradas para melhorar a situação da população. Agora não pode excluir. Então, de certo ponto, a nossa Constituição, lá no artigo 60, parágrafo 4º, uma parte dela, tanto que é chamado de cláusulas pétreas. Por quê? Porque elas não podem ser suprimidas, elas podem ser alteradas, mas elas não podem ser suprimidas. Aquela parte ali é pétrea, é imutável. Em regra, então, a nossa Constituição ela é rígida, mas tem algumas cláusulas que são de pedra, que não podem ser retiradas, tá bom? Quanto à dogmática, a Constituição ela pode ser ortodoxa, né? Ou ainda ela pode ser uma Constituição eclética. O que seria uma Constituição ortodoxa? É uma Constituição que só tem um pensamento, só uma ideologia, que não aceita ideias diferentes, né? É uma Constituição fechada, uma Constituição que não está aberta para o desenvolvimento, que não está aberta para as novidades. A nossa não é isso. A nossa é uma Constituição eclética ou pluralista. É uma Constituição que possui diversas ideologias, que respeita, na verdade, todas as ideologias, todas as ideias, todas as pessoas, né? Então é uma Constituição eclética. A Constituição brasileira, então, é uma Constituição eclética. Eu não botei aqui, mas tem uma. Esqueci de uma classificação. Quanto à correspondência com a realidade. Quanto à correspondência com a realidade, a Constituição pode ser normativa, nominalista ou pode ser semânticas. O que é uma Constituição normativa? A nossa Constituição é normativa. Por quê? Porque ela de fato é uma norma e ela é obrigatória. Então ela é uma Constituição normativa e ela encontra correspondência com a realidade. Já uma Constituição nominalista é uma Constituição que ela não encontra uma correspondência com a realidade, mas ela busca, né? Ela procura encontrar uma correspondência com a realidade. A nossa não é nominalista, a nossa é normativa. Nominalista vem a ser a Constituição que tem o nome de Constituição, mas ainda não encontrou a efetividade dela, mas ela está buscando. Já uma Constituição semântica, essa não quer. Essa só está ali de papel, uma mera folha de papel que não está buscando uma correspondência com a realidade. Ainda temos uma Constituição sistemática. Quanto ao sistema, a Constituição pode ser principiológica e pode ser preceitual. A nossa Constituição é as duas. Ela é principiológica e ela é preceitual. Como assim ela é principiológica e ela é preceitual? Ora, ela é principiológica quando ela traz princípios, e a nossa Constituição traz princípios. E quando ela é preceitual? Quando ela traz regras. Tá, mas qual é a diferença da regra e do princípio? Ora, o princípio, ele
não tem ele não tem uma aplicação certa, e você não sabe aonde vai ocorrer a incidência do princípio. Por quê? Porque o princípio incide em todos os lugares, em todas as relações. O princípio sempre vai encontrar lugar para ser aplicado em qualquer relação, em qualquer processo. Já uma regra não. As regras, elas são mais fechadas, né? Elas tratam de situações específicas, enquanto que os princípios são abertos e tratam de várias situações. Por exemplo, né? Já falei várias vezes o princípio da dignidade da pessoa humana. Em toda a relação você consegue trabalhar o princípio da dignidade da pessoa humana. Outro princípio, o princípio da federação, né? Várias questões aí do Covid e tudo mais foram tratadas com base no princípio federativo, tá? Uma regra, por exemplo, se você for na parte da Constituição que trata dos cargos eletivos no Brasil, ele diz ali, para ser presidente da República tem que ter 35 anos. Isso é uma regra ou um princípio? Isso é uma regra, só se aplica à eleição para presidente. Para ser governador tem que ter 30. Para ser senador tem que ter 35. Para ser deputado tem que ter 21 anos. Isso são regras, não são princípios. Só se aplicam num lugar, nas eleições, tá bom? Então, quanto ao sistema, ela pode ser principiológica ou preceitual. Quanto ao objetivo, qual é o objetivo da nossa Constituição? Quanto ao objetivo, ela pode ser garantia, ela pode ser uma Constituição balanço ou ela pode ser uma Constituição dirigente. Mas e a nossa? Qual é a Constituição? A nossa, ela é uma Constituição garantia e uma Constituição dirigente. Por quê? Porque a Constituição garantia é aquela Constituição que traz direitos das pessoas, que traz garantias, que traz privilégios, não, prerrogativas, que traz benefícios para as pessoas. Isso é uma Constituição garantia e a nossa é uma Constituição garantia. E o que é uma Constituição dirigente? Uma Constituição dirigente é aquela Constituição que estabelece os rumos, que dirige os rumos que o país precisa adotar. A nossa Constituição também é, porque olha lá, se você for abrir a Constituição, no artigo 3º, diz lá, constitui objetivos da República Federativa do Brasil, construir uma sociedade livre, justa e solidária, garantir desenvolvimento, promover o bem de todos sem preconceitos, sem preconceitos de origem, de raça, de sexo, de cor, de idade. Isso é uma Constituição dirigente, é uma Constituição que, além de estabelecer garantias para as pessoas, ela também estabelece os rumos a serem alcançados, a serem trilhados pelo país. Tá, professor, mas e uma Constituição balanço? Uma Constituição balanço é uma Constituição que só faz ali um estudo, vamos dizer, um balanço, um relatório do atual estágio daquela sociedade. Ela não traça rumos, ela não estabelece garantia, na verdade ela é praticamente um nada. Constituição balanço, né? Um resumo do estágio atual de evolução daquele estado, né? E daí, quando ela, na verdade, ela é uma Constituição provisória, ela faz um balanço do atual estágio, e quando chega passado certo tempo, vem a Constituição de novo, faz um outro balanço daquele estágio, tá? Mas é uma Constituição que nós não temos aqui. Quanto à intervenção, a Constituição, quanto à intervenção, ela pode ser liberal, ela pode ser social, ela pode ser uma Constituição de bem-estar social. Como assim uma Constituição liberal? A Constituição liberal é aquela Constituição que não intervém de forma alguma na propriedade privada, é aquela Constituição que não intervém na saúde, na educação, é a Constituição que deixa tudo, né, um liberalismo, deixa tudo para o particular. Ela vai se ocupar ali da questão da segurança nacional, ela vai se organizar os cargos, ela vai estabelecer alguns direitos para a pessoa, né? Mas ela não vai intervir na tua empresa, na tua ela não vai te prestar saúde, ela não vai prestar educação, ela vai deixar tudo à conta do particular. É uma Constituição liberal. A nossa não é. A nossa é uma Constituição social? Não, também não é uma Constituição social, aquela Constituição que intervém na propriedade, né? Que intervém na liberdade, aquela Constituição que não dá liberdade para o cidadão. Não, a nossa Constituição também não é uma Constituição social, aquela Constituição
que prega uma intervenção estatal, né, mediante condutas ativas em benefício da população. A nossa não é. Tá? Mas o que é a nossa? A nossa Constituição é uma Constituição de bem-estar social. Como assim? O que vem a ser uma Constituição de bem-estar social? É aquela Constituição que garante a liberdade do cidadão, garante a liberdade da propriedade, garante a liberdade da empresa, né? Garante a liberdade de expressão, de conhecimento, tudo. Só que ela intervém em certas hipóteses, em certos momentos, ela intervém para quê? Para garantir a dignidade da pessoa humana. Por exemplo, ela intervém na saúde, né? Ela intervém na educação. Tá? Então, é uma Constituição que ela intervém, mas não para satisfazer as questões do Estado, mas sim para satisfazer a vida do cidadão, para garantir a dignidade da pessoa humana. Então a nossa Constituição é uma Constituição de bem-estar social. Ela não vai garantir o direito de propriedade, né? Não vai ter socialização de propriedade, a nossa Constituição não permite essas coisas. O comunismo, não, a nossa Constituição não. Ela intervém o que? Em algumas hipóteses, ela pode intervir na sua empresa, na sua propriedade, mas para o quê? Para garantir uma função social, né? Para garantir o bem das pessoas, tá bom? Mas reafirmo, está garantido o direito de propriedade, ninguém, a nossa Constituição não permite que alguém bote a mão na sua propriedade, salvo, né, se você por acaso não pagar uma conta, daí o seu credor ajuizar uma ação de cobrança, e o Poder Judiciário determinar, então, lançar mão num bem seu para pagar o seu credor. Mas isso aí, o que é isso? Isso é depois do devido processo legal, né? Mas em regra é o seguinte, a nossa Constituição é de bem-estar social. Ela só vai intervir para garantir o bem-estar das pessoas. Maravilha, galera? Continuamos aí na sequência. Abraços!